Boa tarde. Hoje é dia 27 de abril de 2020. Já lá vão muitas semanas, já perdi a conta aos dias, sei que já passei a quarentena e aqui continuo, sem saber bem o que o futuro trará. Sei que posso, por enquanto, continuar a trabalhar a partir de casa, mas não sei o que o futuro trará. Eu não sei o que encerra o futuro, mas sei quem é que encerra o futuro. Quem é que detém os próximos acontecimentos? Quem sabe os próximos acontecimentos? Algumas pessoas que, falando claro de Deus, estou a falar claramente de Deus, né? Do Deus Criador de todas as coisas. O Deus que quer salvar a todo o homem. Deus quer que todos os homens se salvem. Estou a falar deste Deus. E alguns têm avançado já de algum tempo esta parte, a teoria, que é recorrente, infelizmente, de que o que está a acontecer é um castigo de Deus. Ou é um castigo de Deus por causa do carnaval, ou por causa da idolatria, ou por causa de muitas outras coisas. Eu digo algo, digo o seguinte: quando Deus estiver a castigar este mundo, e ele fala, e a Bíblia fala no Apocalipse, nomeadamente, de um tempo que será como nunca antes visto, quando for Deus a castigar este mundo, nós vamos achar isto que está a acontecer agora uma brincadeira de crianças. E vai-se perceber perfeitamente que é Deus a castigar. Chegará o tempo em que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Vão ter tempos terríveis. Não, Deus não está a castigar este mundo. Deus está a derramar graça. Eu sei que pode parecer um bocado estranho Deus estar a derramar graça e isto estar a acontecer. Não, Deus deixa os homens tomar as suas decisões. Mostra a sua graça desta forma, deixando o homem fazer as suas próprias decisões. Claro que o homem tem tomado, ao longo dos tempos, decisões que têm sido prejudiciais a si mesmo. E isto é também consequência disso. Tudo o que está a acontecer agora é resultado também de más decisões por parte do homem. Mas há outros que atribuem, não é provavelmente culpar. Também estes que dizem que é Deus a castigar, não estão a dizer, olha, Deus é mau e está a castigar. Não, muitos dizem que Deus está a castigar, portanto nós devemos voltar-nos para Ele, devemos arrepender-nos dos nossos pecados e voltar-nos para Ele. É verdade que devemos reconhecer o nosso pecado e voltar-nos para Ele. Mas não deve ser por causa destes acontecimentos. Devemos voltar para Ele e embora isto possa ajudar a nós percebermos a nossa fragilidade, as nossas limitações e perceber que precisamos de um Deus, nós devemos voltar-nos para Ele devido ao grande amor que Ele nos revelou para connosco, ao dar o Senhor Jesus Cristo para vir a este mundo padecer o castigo que nós merecíamos. Mas há alguns que atribuem estes acontecimentos a uma outra entidade. E eu arriscaria a dizer a uma outra divindade até. Alguns dizem que é a Terra a castigar-nos. A Terra a castigar-nos por causa das nossas más ações. Ou seja, vejam como isto é muito parecido com a posição de quem diz que é Deus a castigar. Vou aqui em breves minutos, espero eu, mostrar-vos como há grandes parecenças entre a maneira como alguns encaram o conceito de Deus e alguns encaram o conceito da Terra, como a Terra nos está a castigar agora. A Terra, na forma como lida connosco. E com tudo isto eu quero dizer, nós, enquanto seres humanos, enquanto habitantes deste planeta, podemos fazer muito, muito melhor do que aquilo que estamos a fazer para cuidar deste planeta onde Deus nos colocou. Mas há algumas pessoas que, rejeitando Deus, olham para a Terra quase como uma divindade. E eu tenho chegado à conclusão de que há uma religião à volta do planeta Terra. Uma religião que eu diria que é a religião das alterações climáticas. Reparem como a religião das alterações climáticas, ou seja, é a mesma maneira de pensar. E eu vejo muito disseminada. As pessoas não dizem, eu sou da religião das alterações climáticas. Claro que ninguém reconhece que isso é uma religião. Mas vejam como há muitos paralelos, muitas semelhanças entre uma religião, como nós conhecemos por esse mundo, e eu não creio numa religião, creio numa pessoa, creio no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não há nenhuma religião que possa conduzir a Deus. Mas vejam como as religiões, como nós as conhecemos, têm bastantes pontos de contacto com isto a que eu chamo
a religião das alterações climáticas? Nós temos um Deus. Até podemos ter dois. Que é a Terra, que é aquela que providencia tudo para nós. A Terra, a Terra-mãe, que é a Mãe Natureza. E temos também, por assim dizer, um pai. Tal como a mãe é dócil e nutre, temos um pai que é mais austero e castiga, que é o Sol. O Sol está agora a castigar-nos, a Terra está a aquecer, e vemos o Sol como um Deus que nos vai matar a todos. Por causa do nosso pecado, das nossas maldades. Há um Deus, ou dois deuses até. Há um pecado também. O pecado qual é? É a nossa poluição, a nossa pegada ecológica, aquilo de mal que nós fazemos. E tal como nas religiões, o pecado é algo que nós estamos muito prontos a apontar ao outro e não a reconhecer o nosso próprio pecado. Nós vemos muita gente a dizer, realmente, tanta poluição, não há direito, são todos somos todos maus, nós não merecemos esta terra, a terra estava muito melhor sem nós. Mas nisto somos todos muito mais propensos a censurar os outros, a julgar o pecado dos outros e não tanto o nosso. Porque as pessoas que dizem isto provavelmente não estão muito dispostas a abdicar deste estilo de vida ao qual se habituaram. Muitas das pessoas que dizem a Terra estaria melhor sem o ser humano, e a esses eu digo, ok, não digo porque não desejo isso. Diria, olha, começa por ti. Se a Terra está melhor sem o ser humano, podes começar por ti. Claro que não digo isso. Mas podes começar por ti a mudar as tuas atitudes. Eu procuro ter uma atitude positiva, uma atitude pouco consumista, de não desperdício, até às vezes exagero na maneira como tento reaproveitar as coisas e não desperdiçar. Mas todos nós podemos fazer melhor. Sim, é verdade. Mas então, voltando. Temos um Deus, temos pecado, temos profetas, temos a Greta Thunberg, tivemos o Al Gore, tivemos o Leonardo DiCaprio, entre outros, que são os profetas, que vêm envergonhar-nos, vêm dizer-nos, vocês são pecadores, vocês são maus, vocês têm de mudar os vossos hábitos de vida, e também anunciam um fim do mundo. Reparem como temos Deus, temos pecado, temos profetas, temos um fim do mundo anunciado, que alguns diziam que temos 12 anos para mudar as coisas, senão o mundo vai acabar. E pessoas com alguma responsabilidade que afirmam isto. Temos também, nesta religião das alterações, que eu chamo da religião das alterações climáticas, temos também a confissão. Há tempos, lembro-me de há uns meses, havia um site americano em que permitia que as pessoas, aconselhava as pessoas a confessarem ali os seus pecados ambientais. Dizer que todos nós falhamos aqui e ali, e aqui é um espaço para nós expormos os nossos pecados ambientais, por assim dizer. E até uma igreja, uma chamada igreja, destas muito progressistas, que querem estar mais em sintonia com o mundo do que com a palavra de Deus, que até tiveram sessões em que as pessoas podiam ir confessar-se a plantas. Ou seja, tinham lá várias plantas expostas e as pessoas podiam ir ali confessar os seus pecados às plantas. O meu comentário foi, se eu fosse ali, diria, olha, ontem comi uma alface, comi a tua prima alface e estava deliciosa. Sinceramente, é um ridículo que as pessoas chegam, lá está, rejeitando Deus, rejeitando o Deus criador do céu e da terra, e lemos isso logo a partir de Gênesis 1:1, rejeitam, mudaram a verdade de Deus em mentira, como lemos em Romanos 1, e adoram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Reparem no ridículo, numa sociedade que se diz iluminada e que já está tão evoluída intelectualmente que não precisa de Deus para nada, andam aqui atrás destas coisas que nem sequer têm consciência de que são praticamente uma religião. Temos penitências também. Pessoas que se penitenciam devido ao seu pecado. Confessam os seus pecados, penitenciam-se, tal como nas religiões. E tem até comidas proibidas.
Reparem, como na religião católica, nomeadamente, temos a proibição de comer carne durante o tempo da quaresma, na religião judaica e na religião muçulmana, de não comer carne de porco, creio eu que os hindus não comem carne de vaca, e por aí fora. As religiões têm as suas comidas proibidas. E nós, neste momento, chegamos à conclusão que comer carne de morcego também parece que não é boa ideia. Não é preciso ser de nenhuma religião em particular, mas os últimos acontecimentos têm mostrado que provavelmente carne de morcego não é boa ideia. Mas não é preciso ser partidário de nenhuma religião, basta raciocinar um pouco e perceber que um animal daqueles que tem contacto com sabe-se lá onde, sabe-se lá para onde é que ele anda, que provavelmente não é boa ideia comer um animal daqueles. Então, tem também os seus alimentos proibidos. E tem também algo que é muito característico nas religiões. É aquele sentimento de eu sou mais justo do que tu. Atenção, alguns podem dizer, Daniel, estás para aí a falar, mas tu és o primeiro a achar-te melhor que os outros. Não! Eu digo exatamente o contrário. Se por acaso passou essa ideia para alguém que me ouve, é exatamente o contrário. Eu tenho consciência do meu pecado, do meu estado de pecador. E por isso é que vou a Deus. Por isso é que procuro um Deus e me entrego nas mãos de um Deus que julga justamente. Não é por me achar, olha, eu creio nisto porque sou melhor do que tu. Não, é porque tenho consciência de que não vale nada. Não presto. E por isso preciso de Deus. Preciso me reconciliar com Deus. E a única forma de reconciliar com Deus é através do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz, por mim, ao dar-se a si mesmo em meu lugar, ao morrer e ressuscitar para a minha justificação. É isso. Não é porque, eu sou melhor do que tu. Claro que depois, eu creio no que creio, sei que há certas coisas das quais Deus não se agrada. E digo. Não é, eu sou melhor do que tu. Não. Eu tenho consciência do meu pecado. Mas há também este sentimento de eu sou melhor do que tu. Há uma certa superioridade moral por parte de pessoas vegetarianas, por exemplo. É impressionante. Já havia pessoas a chamar carnismo. Ou seja, vocês comem carne, vocês são uns bárbaros, por assim dizer. É assim, eu sei que a forma como os animais são mortos, muitas vezes, eu nem paro muito para pensar nisso, mas se parasse para pensar, se calhar se visse alguns vídeos de animais a serem mortos, se calhar ficava impressionado. Eu gostava que os animais sofressem menos, mas não vou deixar de comer carne, porque a palavra, e aqui também o conhecimento da palavra de Deus vem a meu auxílio. O apóstolo Paulo diz, comei de tudo o que se vende no talho. Okay? Não devemos estar aqui com problemas de consciência. Não devia comer isto, não devia comer aquilo. Não há nada na Bíblia que aconselhe. Diga, vocês deviam comer apenas vegetais. Claro que podem ver com a história de Daniel. Daniel e os seus amigos comeram apenas vegetais e ficaram mais saudáveis e por aí fora. É verdade. Mas ali estava em causa eles não se deixarem contaminar com o manjar do rei. Que era carne e outras coisas sacrificadas aos ídolos. E Daniel não queria enverdar naquela maneira de estar e, portanto, não quis contaminar-se com aquela cultura da Babilónia. É diferente. Mas não vemos em lado nenhum na Bíblia aconselhar a comer apenas vegetais. Mas há esta superioridade moral daquelas pessoas que abraçam esta religião e querem envergonhar os outros. Querendo passar-se por mais justos, mais amantes da terra. Assim, eu não quero maltratar a terra, mas eu não vou estar a viver como estou a viver agora. Ninguém quer viver como está a viver agora. Enfiado em casa, sem poder sair, com a sua liberdade totalmente condicionada para sempre. Agora há menos poluição, o planeta está muito melhor, assim. Devia ser sempre assim. Todos os anos, um mês, li alguém dizer, um mês por ano devia ser assim. E nós vamos parar. Assim, as pessoas que dizem isso é porque elas não precisam tanto quanto isso de sair todos os dias para trabalhar. Eu, felizmente, consigo trabalhar a partir de casa. Mas se eu não conseguisse trabalhar a partir de casa, eu estava provavelmente numa situação desesperada neste momento. É querer ir trabalhar e não poder. O meu local de trabalho estar fechado, com o risco de perder emprego. Não, a forma como... Isto é uma situação anormal. Nós não devemos desejar que isto fosse sempre assim. Claro que devíamos poluir menos. Devíamos fazer escolhas mais racionais. Devíamos pensar se precisamos mesmo de fazer aquela viagem, se precisamos mesmo de mandar vir aquela coisa da China ou de outro sítio qualquer. Temos de fazer escolhas mais racionais. Evitar poluir mais o planeta. Mas não vamos agora dizer vamos acabar com o ser humano, que isto fica muito, muito, muito melhor. Que esta é a ideia que algumas pessoas querem passar de que o planeta estaria muito melhor sem o ser humano.
Então, e esta religião também tem a sua versão muito própria, para além de Deus, pecado, profetas, fim do mundo, confissão, penitência e alimentos proibidos. Tem também a sua proposta de redenção. Nós podemos redimir, podemos aspirar a uma salvação, ou seja, podemos escapar a este apocalipse ecológico, se nós tomarmos decisões drásticas de mudar por completo as nossas vidas. E até nos Estados Unidos há o chamado Green New Deal, que é um conjunto de disparates pegados que não fazem sentido, que basicamente querem acabar com as vacas, por exemplo, as vacas que poluem muito, e não digo que não, mas vamos acabar com tudo. Vamos acabar com as viagens de avião e tudo mais. Mas essas propostas foram enfiadas à socapa, não é bem à socapa, mas diria à cara podre, em algumas propostas recentes nos Estados Unidos, no Congresso americano. Queriam fazer propostas para ajudar a economia, para fazer face às consequências económicas desta catástrofe. E alguns apologistas deste Green New Deal estavam a querer enfiar algumas dessas políticas numa proposta de lei para fazer face a esta situação. Ou seja, queriam pôr coisas que não tinham nada a ver com uma resposta imediata a esta crise. Infelizmente é assim, e as pessoas estão a tentar fazer avançar as suas propostas. Eu atrever-me a dizer religiosas, porque é basicamente uma religião, sem Deus, mas com a sua divindade muito própria. Então, fujamos disto. Fujamos deste disparate pegado. De pessoas que, entenebrecidas, ficam completamente cegas espiritualmente devido à sua rejeição em relação a Deus. Não sabem o que dizem, não sabem o que estão a propor. E voltemos para a palavra de Deus. Voltemos para aquilo que Deus diz. Deus diz muito claramente que o homem, a alma do homem, tem muito mais valor do que toda a criação. Porque Deus enviou o Senhor Jesus Cristo ao mundo para salvar o pecador, para salvar os homens. Não veio para salvar a criação. Se fosse para salvar a criação, olha, matava toda a gente, matava todos os seres humanos e o mundo lá ia andando na sua normalidade, digamos. Mas não foi isso que Deus fez. Deus veio salvar o homem, porque o homem tem muito valor para Deus. Tem um valor infinitamente maior do que todos os planetas, do que todo o resto da criação. E Deus é muito maior do que toda a criação. Diz a palavra de Deus que todas as coisas foram criadas, falando do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas por Ele e por Ele subsistem. Diz assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ainda assim, foi este Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo, que pensou em nós. E que, apesar de nós olhando para a criação, o salmista também diz no Salmo 8, diz: quando olho para a tua criação, penso, quem é um homem para que te lembres dele? Ainda assim, perante toda esta criação, de coisas tão belas que Deus criou, Deus quis remir o homem. Deus quis salvar o homem. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo criou todas estas coisas, veio a este mundo para remir os homens que precisavam de um Salvador. Remir estes homens, poluidores, é verdade, mas acima de poluidores, o pecado maior não é a poluição. O pecado maior é a ofensa que nós fazemos a Deus quando tomamos as decisões de acordo com as nossas conveniências, quando rejeitamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando fazemos algo que não satisfaz completamente os seus padrões. E por isso, quando nós compreendemos o nosso estado de pecador, precisamos de nos voltar para Deus. Precisamos nos reconciliar com Deus. E é isso que eu desejo para cada um dos que me ouvem. Reconcilie-te hoje com Deus.